Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, irmãos? Também estou feliz de poder estar com os irmãos pela primeira vez aqui, nessa nova casa. Estivemos ali quando a sede ainda estava no lugar antigo. E fico feliz de retornar e rever alguns amigos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo Januário, pastor presidente desse campo. Deus continue abençoando e dando crescimento a essa obra. Também quero aqui externar a minha gratidão à vida do pastor Wilson. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Nos conhecemos ali no Colinas na sexta-feira, um culto abençoado ali no Colinas, irmãos. Pastor Francisco, Deus abençoe, meu pastor, em nome de Jesus. Também agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pregador do Evangelho, Newton César. Glória a Deus. É através dele que nós estamos aqui nessa noite. Que Deus abençoe. Meu amigo Marlon, glória a Deus. Feliz de revê-lo. Deus abençoe. Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus, irmãos? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Aleluia. O varão acho que está desligado aqui, ó. Está sem nada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Deus abençoe. Aleluia. Oh, agora mesmo. Deus abençoe. João, capítulo de número 2, irmãos. Aleluia. Amém? Posso ler? Capítulo 2, versículo 1. Tenha paciência comigo, vou fazer uma leitura um pouco extensa. Mas se você não leu Bíblia hoje, você vai pagar agora, olha que benção. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1. E no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus então lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usadas pelos judeus para a purificação, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, mas os servos que haviam tirado a água sabiam. O mestre-sala então chamou o noivo e disse-lhe: todo homem primeiro apresenta o bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então serve-se o pior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Tome assento, adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, o texto por nós compartilhado é um texto bem conhecido. Os irmãos têm familiaridade com esse texto, provavelmente já leram diversas vezes, já deve ter ouvido algumas ministrações acerca deste, que é o primeiro milagre relatado, escrito, feito por Jesus no seu ministério terreno. A verdade é que quando João começa a nos escrever o relato deste milagre, João é detalhista e específico.
João vai nos tratar primeiro do cenário em que esse milagre está acontecendo. E retratando o primeiro milagre, ele vai nos dar a informação de que o primeiro milagre operado por Jesus foi a transformação da água em vinho. Esse primeiro milagre descrito, aleluia, o primeiro milagre foi uma transformação de água em vinho. Porque todo primeiro agir de Jesus na vida de alguém que se propõe a servi-lo é transformação. O primeiro milagre sempre será transformação. Se não há transformação, não há conversão. Se não há transformação, não há mudança de vida. Se não há transformação, não tem salvação. Então, o primeiro milagre de Jesus, tanto no relato bíblico, quanto na vida de alguém que o serve, é transformação. João vai dizer que ele vai realizar este milagre em um casamento. E olhando para o texto, nós logo começamos a imaginar um casamento, mas da forma como nós conhecemos. E a verdade é que o casamento judaico não tinha nada a ver com as cerimônias que nós fazemos no Brasil, com a cerimônia que nós realizamos aqui na nossa terra. A verdade é que havia algumas particularidades, algumas curiosidades do casamento judaico que necessitam ser citadas. A primeira delas é que João está falando da falta do vinho, porque o vinho na festa do casamento, nas bodas, era o ingrediente principal. Todo judeu tem o vinho como símbolo de alegria, e a falta do vinho poderia até mesmo resultar no cancelamento deste casamento, poderia resultar no cancelamento da cerimônia. O vinho não podia faltar. E a curiosidade é que a festa não durava 3 dias. Não é como no casamento aqui no Brasil, que faz-se a troca de alianças e depois todo mundo vai para a festa. Quando dá umas 2, 3 horas da madrugada, vai todo mundo embora, alguns reclamando da festa, e todo mundo vai para casa. Não, aqui são 7 dias de festa, 7 dias corridos. E o que está acontecendo aqui em João 2 não é uma troca de aliança. O que está acontecendo aqui é a chegada da noiva até a casa que o noivo preparou, porque as etapas eram diferentes. Os processos para o noivado e casamento eram diferentes. E como funcionava, pastor? Quando um homem, ele se apaixonava por uma mulher, ele tinha por obrigação ir até a casa da família da moça, conversar com o pai da moça, e havendo consentimento do pai, o pai então estabelecia um dote. O noivo tinha que pagar o dote ao pai. E quanto mais bonita a moça, mais caro o dote. Quanto mais bonita a moça, mais pesado ficava o dote. Quando ele pagava esse dote, pastor Wilson, diz a tradição que ele precisava sair dali e ir construir uma casa, construir uma residência. Quando essa residência estivesse pronta, a noiva sabia: está chegando a hora das bodas, está chegando a hora do casamento, está chegando a hora da festa. Então ele trazia a noiva para a casa que ele construiu, e passava-se 7 dias de festa, 7 dias comemorando a chegada dessa noiva. Aleluia! E é aqui que eu começo a dar glória a Deus. Por quê? Porque Jesus, quando veio à terra, ele não pulou as etapas, ele não fugiu do processo. A verdade é que ele desceu e se apaixonou pela igreja, se apaixonou tanto que chamou ela de noiva. Aleluia! E quando ele chama ela de noiva, ele vai pagar o dote. E a noiva é linda, irmão. A noiva é tão linda que o dote foi caro, foi pago com preço de sangue, foi pago na cruz do Calvário. E quando ele paga esse dote, então ele olha para a noiva e diz: não turbe o teu coração, porque eu estou indo preparar a morada, eu estou indo preparar a residência, e quando tiver preparado eu vou voltar.
e vou te buscar para que a tua alegria também seja a minha alegria. Pastor, e quando a igreja subir, 7 dias de festa? Não, 7 anos, 3 anos e meio de paz aqui embaixo, depois 3 anos e meio de tribulação, e a igreja nas bodas do Cordeiro, e a igreja, pastor, sendo servida por ele, e a igreja tendo os olhos enxugadas pelo noivo. Só quem ainda tem esperança de estar nesse banquete, levanta a mãozinha direita para o alto, abre a boca e dá a melhor glória que tu pode dar para o teu Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele não fugiu do processo. A terceira curiosidade desse casamento judaico é que o casamento era dividido em 2 ambientes. O primeiro ambiente da festa estavam as pessoas mais próximas, estavam as pessoas que tinham algum cargo de relevância na sociedade, estavam as pessoas conhecidas, ilustres. No segundo ambiente estavam aqueles que também foram convidados, mas não eram tão próximos. Também foram convidados, mas não eram tão ilustres. João vai dizer dos 2 ambientes. Ele diz: Maria, a mãe de Jesus, estava lá, primeiro ambiente, e Jesus também foi convidado, segundo ambiente. E aqui que eu vou começar a entender por que é que o vinho acabou. Porque se você parar para raciocinar, era quase que impossível esse vinho ter acabado nesse momento. Quem já trabalhou com buffet ou já contratou um buffet vai saber do que eu estou dizendo. Quando você vai contratar um buffet, ele vai te perguntar quantas pessoas são, e através do número de pessoas ele sabe o tanto de comida e de bebida que ele vai precisar servir. Ultimamente eles estão perguntando se é crente ou não é, né, irmão? Porque se for crente pode dobrar a comida, porque crente come. Crente é uma beleza. Glória a Deus, aleluia. Agora, nós entenderíamos, pastor Francisco, se esse vinho tivesse acabado no 6º dia, final de festa. Beberam demais, ou veio mais gente do que estava previsto. Nós entenderíamos o vinho acabar no final da festa. Isso pode acontecer, mas aqui não chegou nem na metade da festa ainda. É 3º dia. Não chegou nem na metade da festa ainda e o vinho já acabou. E aí tu vai me perguntar: pastor, por que é que o vinho acabou então? Porque tem coisas que Jesus precisa permitir acontecer para ele ocupar o lugar de honra na tua festa. Se o vinho não acabar, você não trata Jesus com prioridade. Se o vinho não acabar, você não coloca Jesus no lugar de honra na tua vida. Tem horas que Deus vai dizer para você: a melhor coisa que eu poderia fazer na tua vida é permitir o vinho acabar. Porque quando o vinho acaba, você ora. Quando o vinho acaba, você não perde culto. Quando o vinho acaba, as madrugadas te acham na oração. Quando o vinho acaba, a leitura bíblica volta para a tua vida. É só o vinho acabar que a gente volta para o altar. Verdade é que Deus sabe onde mexer para trazer a gente de volta para a presença dele. Deus sabe onde mexer para colocar a gente de volta no altar. Talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje que Deus está esclarecendo o que está acontecendo para ti, e Ele está dizendo: não é castigo, não é eu que estou te penalizando. A verdade é que, fazendo com que o vinho acabasse, eu te trouxe de volta. Eu ocupei o lugar de honra. Diga glória a Deus. Agora isso aqui é tremendo. Por quê? Porque no lugar de luz, no primeiro ambiente, a Bíblia diz que a Maria ficou sabendo que o vinho está acabando. E eu amo Maria aqui. Por quê? Porque ela sai do primeiro ambiente, vai no segundo e vai levar a notícia a Jesus. Eles não têm vinho. Só que o especialista em vinho não é Jesus. Jesus é carpinteiro. O especialista em vinho é o mestre-sala. Ela não vai falar com o especialista em vinho, ela vai falar com Jesus. Por quê, pastor? Porque o mestre-sala é especialista em vinho, mas Jesus é especialista em milagres. Deus falou sobre isso aqui lá na sexta-feira no Colinas. Eu vou falar de novo. Aleluia. Tem horas que o especialista da terra não resolve, mas glória a Deus que nós servimos um Deus que é especialista em milagres.
O teu Deus é especialista em milagres. O gerente do teu banco é especialista em finanças, mas o teu Deus é especialista em milagres. O médico que não resolveu é especialista em medicina, mas o teu Deus é especialista em milagres. O advogado que diz que não tem jeito é especialista em direito, mas o teu Deus entrou na causa dizendo: deixa para mim, porque eu sou especialista em milagres. Odabaia, serra e andaraia. Aleluia. Mas quando ela chega, pastor, isso aqui é tremendo, porque quando ela chega trazendo o problema até Jesus, ela vai levar duas palavras duras. No nosso pentecostês, duas cajadadas. Pastor, o que é um pentecostês? É um idioma só nosso, irmão, pentecostal. Nós temos um idioma só nosso, verdade ou não é? Aleluia. Você fala pentecostês sem saber. Glória a Deus. Quer ver? Imagine dois camaradas no mercado. Aí um encontra com o outro, dois crentes pentecostal. O camarada olha para um e diz assim: paz do Senhor, terra. O outro olha e fala: fala, vaso. Como é que estão os mantos? Aí ele diz: está estreito. Quem está do lado e não congrega, não é pentecostal, nunca foi na igreja, o camarada ouve aquilo e fala: o que está acontecendo? Que idioma é esse? Manto, tocha, terra, estreito. Que, na verdade, o que aconteceu ali? Um irmão encontrou com o outro: oi, meu irmão, oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Está difícil. Foi isso. Nós temos um idioma só nosso. Glória a Deus. E no idioma nosso, Jesus deu duas cajadadas em Maria, que se fosse nos dias de hoje, tem crente que deixava de ser crente, tem crente que mudava de placa de ministério. Ele vai olhar para ela e vai dizer assim: que tenho eu contigo, mulher, vírgula, ainda não é chegada a minha hora. A primeira coisa que ele está dizendo para ela, que tenho eu contigo, ele está dizendo: eu não sou responsável pela falta do vinho. Esse problema não é culpa minha. Que tenho eu com isso? Diga glória a Deus. E por que ele está dizendo isso? Porque às vezes a gente se enche de problema lá fora e depois quer colocar a culpa em Deus aqui dentro. Eita. Olha para um crente aí e fala para ele: dá glória, senão vão pensar que pegou em você, irmão. Grita um fala a Deus, é ou não é? Disfarça. Aleluia. Faz um monte de coisa lá fora, depois fica aqui questionando: Deus não vai fazer nada? Será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Será que não está valendo a pena eu congregar? Aí Deus te traz num culto como esse para dizer: eu não sou o causador daquele problema. Ficou estreito para dar glória agora. Mas fica tranquilo, eu estou preparado psicologicamente. Aleluia. Segundo, ele vai olhar para ela e dizer: ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que ele está dizendo? O teu desespero não me desespera, porque a tua hora não é a minha. Não adianta querer jogar Deus na parede e dizer: tem que ser hoje. Deus tem a hora dele, o momento dele, o jeito dele. Aleluia. O que ele está dizendo é o seguinte: ainda não é a minha hora. A tua hora já chegou, a minha ainda não. O teu momento é hoje, o meu ainda não. O que eu tenho que glorificar a Deus é que ele está dizendo: ainda não é chegada. Ele não está dizendo que não vai fazer, ele só está dizendo que não é hora. Deus está falando com alguém aqui dentro hoje. Eu não estou dizendo que eu não vou fazer, eu só estou dizendo que ainda não é hora. Eu não estou dizendo que a porta não vai abrir, eu estou dizendo que ainda não é hora. Eu não estou dizendo que a bênção não vai chegar, eu estou dizendo que ainda não é hora. E a coisa certa no momento errado se torna a coisa errada. Aleluia. Só que Maria conhece a misericórdia. Então ela olha para os servos e diz: faz tudo o que ele vos disser. Isso aqui é receita para o resto da vida, irmão. Isso aqui é receita para a gente levar para o resto da vida e ensinar neto. O que ela está dizendo? Fazei tudo o que ele vos disser. Diga glória a Deus.
Você pode repetir isso aqui é muito forte. Repete comigo: fazei tudo o que ele vos disser. Pastor, por que você está mandando a gente repetir? Porque ela não está dizendo ouvi o que ele disser. Ela está dizendo faça o que ele disser. Porque o que muda a tua história não é o tanto que você ouve. O que muda a tua história é a tua disposição em fazer o que foi ouvido. O problema da nossa geração não é ouvir a palavra. Nós temos palavra hoje para colocar no YouTube e ficar 24 horas ouvindo pregação. O problema está na prática. E Jesus disse: aquele que ouve e não pratica é insensato, mas aquele que ouve e pratica é prudente. Jesus está dizendo que ouvir todo mundo ouve, mas o que muda a história é fazer. Você pode ouvir essa palavra aqui e achar ela linda. Se você sair por aquela porta e não praticar nada, não vai mudar a tua história, não vai mudar a tua vida. Agora Maria conhece o segredo. É por isso que ela está dizendo: se fazer o que ele disser, a festa não acaba. Se fazer o que ele disser, a festa vai continuar. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Os servos então ficam de olho nele. E ele olha e vê 6 talhas encostadas. Quantas talhas? 6 talhas. Eram umas talhas de pedra, uma rocha que foi escavada e virou um recipiente chamado talha. Elas estão encostadas. E João vai escrever dizendo que elas eram usadas para o ritual da purificação. Dobra atenção aqui. Aleluia. Pastor, que ritual é esse? A talha era colocada na porta da festa. Quem entrasse na festa, antes de entrar, tinha que passar que nem no álcool em gel ali, irmão. Tinha que passar na talha, mergulhar a mão, lavar os rostos e derramar água sobre os pés. Aí entrava para a festa. Todo mundo que entrou na festa fez o ritual da purificação. Ninguém poderia entrar sem fazer o ritual da purificação. Diga glória a Deus. Aleluia. Agora o interessante está aqui, é que a talha ficava na porta da festa. A talha ficava onde? Não, diga com vontade. A talha ficava onde? Na porta. Mas nunca dentro. Sempre na porta, mas nunca. E por que a talha não entrava na festa, pastor? Porque a talha fala de purificação. E quando você fala muito de purificação, eles não te convidam para a festa. Quando você fala muito de purificação, eles não te chamam para o churrasco. Chama ele não, ele fala muito de Bíblia. Chama ela não, tudo para ela é pecado. Chama ele não, que ele é muito santarrão, é verdade? É assim ou não é? Aleluia. Não convida ela não, porque tudo para ela tem que ser na palavra. É por isso que não te colocam na festa, não te chamam para o churrasco. É por isso que o teu número não está naquele grupinho de WhatsApp fechadinho, porque você fala muito de purificação. E o problema é que às vezes, por se sentir excluído, tem gente que diz assim: eu acho que eu vou dar uma maneirada, vou parar de falar de santidade, vou parar com esse negócio de falar de pecado, só para entrar na festa de quem não tem compromisso. Aí Deus te traz num culto como este domingo para dizer: não mude a tua essência, continua falando de purificação, continua falando de santidade, continua falando do que é certo e do que é errado. Não mude a palavra, não torça a Bíblia, não faça nada para agradar quem está na festa. Até porque não te colocam na festa hoje, mas quando precisa se purificar, é você que ele procura. Não te coloca no churrasco hoje, mas quando precisa de oração, é na tua casa que eles vão. Quando precisa de uma palavra, é você que ele chama. Deus te trouxe nessa noite, Itália, para dizer: não mude. Tabaia serra e andará calabaia. Ô glória! Não muda. Glória a Deus. Você não precisa deixar de falar de purificação para entrar na festa deles. Eles precisam parar de festejar e procurar a purificação que você tem. Não é a igreja se adequar ao ser humano, é o ser humano se adequar à igreja. Até porque
O que está aqui dentro precisa sair para fora, mas o que está lá fora não precisa entrar aqui dentro. Deus chamou a igreja para influenciar e não para ser influenciada. Deus chamou a igreja para dar o exemplo e não pegar o exemplo dos outros. Adabaia, Sebe, Comaraia. A coisa vai começar a dar errada para Davi quando ele quer copiar os filisteus. E eu te pergunto, o que Israel tem para copiar de filisteu? Aleluia. Pastor, mas nos dias de hoje, o senhor acha que dá para influenciar? Claro que dá. Jesus veio à terra e ele provou isso. Ele andou com prostituta, mas nunca se prostituiu. Foi crucificado entre ladrões, mas nunca roubou. Ele tocou no leproso, mas não ficou leproso. Por quê? Porque o que estava no leproso não passava para ele, mas o que estava nele. É Jesus dizendo: o que está aqui dentro precisa começar a passar lá para fora, mas o que está lá fora não precisa começar a influenciar o que está aqui dentro. Diga glória a Deus. Oh. Aí o texto vai dizer que a talha estava vazia. A talha estava vazia, encostada, vazia. Pastor, e por que ela está vazia? Porque todo mundo passou, mergulhou a mão, lavou os pés e entrou para a festa. Quem tinha que estar na festa já está, é o terceiro dia. Então todo mundo usou a água da talha, mas em determinado momento ela ficou vazia. Por quê? Porque não tem super-homem aqui dentro para dizer que nunca se sentiu vazio por ser usado pelas pessoas. A talha só está vazia porque foi usada por todo mundo. Tem vezes que a gente se sente vazio porque a gente descobre que a gente não tem amigo, a gente é usado. Estou pregando para a gente aqui que está com o coração tão triste, desacreditado de amizade, porque descobriu que tem gente que não era amigo dele, era amigo do que ele tinha. Não era amigo dele, era amigo daquilo que ele podia proporcionar. E aí você vem para um culto como esse e diz assim: pastor, estou tão vazio porque as pessoas me usaram e me encostaram. As pessoas sugaram o que eu tinha, depois me jogaram de lado. Aí eu te digo, se alegra. Por quê? Porque Jesus está provando aqui que o trabalho do homem é pegar uma talha cheia, esvaziar e encostar. Agora Jesus não, Jesus pega uma talha encostada, vazia, e diz: enche. Diga glória a Deus. O homem pode ter te esvaziado lá fora, mas Deus te trouxe nesse culto para dizer: eu te encho. O homem tirou, mas Jesus coloca. O homem esvaziou, mas Jesus enche. Só quem recebe isso, levanta a mão para dar glória a Deus. Enche. Deus está olhando para uma talha vazia aqui dentro hoje, dizendo: eu sei o quanto você sofreu na mão dos homens, eu sei o quanto está doendo aí dentro. É por isso que eu te trouxe aqui hoje. Para quê? Para te encher. Para te encher. Diga glória a Deus. Agora o detalhe está aqui. E qual é, pastor? É que a talha só pode ser cheia porque ela se tornou uma talha. Porque antes de se tornar uma talha, ela era uma rocha. Ela era uma rocha. Uma rocha. Só que o artesão foi lá com o formão, começou a bater, e foi saindo pedra até ela se tornar um recipiente, pastores. Era uma rocha bruta. E uma rocha bruta não poderia reter a água que Jesus estava mandando os servos dar. Ela precisava passar pelo processo de escavação para retirar as pedras e se tornar um recipiente. E o que é isso? Isso é Deus falando comigo e contigo. Você só pode ser cheio daquilo que Jesus quer te encher quando você se esvazia daquilo que é seu. Deus só vai te encher com aquilo que é dele quando você se esvaziar daquilo que é seu. É por isso que todo cheio de si jamais será cheio de Deus. Diga glória a Deus. Quando ela vira um recipiente, os homens encheram de água. Aí eu fico me perguntando, Jesus não sabia do que ia acontecer? Como Deus, ele é onisciente, claro que ele sabia. Não foi pego de surpresa.
Por que é que Jesus não transformou então a primeira água em vinho? Por que é que Jesus esperou acabar a água da talha? Duas vertentes. Primeiro, se ele transforma a primeira água que todo mundo colocou a mão, todo mundo ia beber um vinho sujo, porque todo mundo colocou a mão lá dentro. Segundo, todos os homens colocaram a mão lá dentro. Aí Jesus está olhando e está dizendo: espera acabar. Por quê? Porque tem momentos que eu vou usar a mão do homem, mas tem situações que enquanto não acabar o que tem a mão do homem, Jesus não coloca a mão dele. Diga glória a Deus. Acabou. Aí Jesus diz: enche. E os servos olham para o outro: de quê? De água. Encher do quê? De água. Imagina os servos olhando um para o outro. Eles estão olhando um para o outro dizendo assim: eu acho que ele não entendeu o que está acontecendo. Por quê? Porque água a gente tem, a necessidade é vinho. Não está faltando água, está faltando é vinho. Só que Jesus vai olhar e dizer: enche de água. Diga glória a Deus. E por quê? Porque ele está estabelecendo um princípio aqui. A água traz o vinho, mas o vinho não traz a água. Peguei não, pastor? Te explico. Aleluia. O vinho simboliza alegria. O vinho simboliza. E a água, pastor? Um dos símbolos da água é a palavra. O próprio Jesus disse à mulher samaritana: eu sou a água da vida. E João escreve que ele é o verbo que se fez carne, ou seja, a palavra. Então, um dos simbolismos da água é a palavra. O vinho, alegria. A água, palavra. O vinho, a água, palavra. Aleluia. Aí Jesus diz assim: enche de água. Porque com tudo aquilo que a gente passa lá fora, quando a gente entra por aquela porta, tudo que a gente quer de Deus é ser cheio de alegria. Aí Jesus diz assim: eu não vou te encher de alegria, eu vou te encher de palavra. Eu não vou te encher de vinho, eu vou te encher de água. Aleluia, porque a palavra traz alegria, mas a alegria nem sempre traz a palavra. É por isso que o inimigo luta na hora da palavra. Já percebeu? É na hora da palavra que dá sono. É na hora da palavra que dá vontade de ir ao banheiro. É na hora da palavra que o celular fica tocando. É na hora da palavra que a criança se zanga. Por que tudo isso, pastor? Porque o inimigo sabe que se você for ser cheio de água aqui dentro, você vai ser cheio de vinho lá fora. Se você for cheio de palavra aqui dentro, você vai ser cheio de alegria lá fora. Diga glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Enche de água. E encheram. Depois que encheram, presta atenção aqui. Depois que encheram, Jesus diz: agora leva. Por quê? Porque Jesus não envia vazio. Jesus não usa vazio. A condição de Deus para usar ou para enviar é ser cheio. Diga glória a Deus. Deus não envia vazio. Pastor, tem um desejo tão grande de fazer a obra de Deus. Se preocupe primeiro em se encher, porque se não tiver cheio não vai fazer. Se não tiver cheio não vai aguentar. Se não tiver cheio não será enviado. Aleluia. Deus só usa cheio. Quer ver? Atos capítulo de número 6. O apóstolo Pedro olhou para a igreja e disse: escolhei dentre vós para o diaconato. Quem? 7 homens de boa reputação. E o que mais, Pedro? Cheios do Espírito Santo. Dá para ter meia boca, vai, Pedro? Meia boca não. Vazio vai, Pedro? Não, vazio também não. Só cheio. Tem que estar cheio. Diga glória a Deus. É por isso que Deus, em Samuel capítulo de número 16, 1 Samuel 16, Deus vai falar com Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, e só então eu enviar-te-ei a Jessé o belemita. Primeiro enche. A condição para enviar é ser cheio. Aleluia. Enche o vaso, depois eu te envio. Enche o vaso, depois eu te uso. Enche o vaso e daqui a pouco eu derramo vitória. Enche o vaso e eu te levanto para o ministério. Oh glória a Deus. Enche.
Arrabaia se andaia. Oh, glória a Deus. Pastor Wilson, eu sempre confrontei com esse texto de Samuel 16. Até o dia que o Espírito Santo me deu a revelação disso. Eu sempre fiquei olhando e dizendo: o que Samuel, um profeta dessa envergadura, um homem de Deus, o que Samuel está fazendo com um vaso vazio? Porque um profeta nunca andava com um vaso vazio. Ele não sabia a hora que Deus iria usá-lo. Ele não sabia o momento que Deus iria enviá-lo. Então o vaso sempre andava cheio. O profeta naquela época não era como nos dias de hoje. O vaso andava cheio a todo momento. O problema nos dias de hoje, quem quer encher o vaso só o dia que vai pregar. Quer ler Bíblia só quando vai ter oportunidade. Quer jejuar só quando foi convidado. Naquele tempo todo mundo andava preparado. Se olhasse para Samuel e disse: tu prega hoje? Estou no óleo. Aleluia. Tem uma palavra aí hoje? Está na ponta da língua. Andava com o dedo no gatilho, com o dedo marcando a página da Bíblia. Se me der hoje eu estou pronto. Se vier para minha mão eu tenho uma palavra. Aleluia. Ninguém andava despreparado. Agora Samuel, Deus pega Samuel com o vaso vazio, a ponto de dizer: enche e depois vem. Aí eu perguntei: Deus, o que Samuel está fazendo com o vaso vazio? Um profeta desse. E o Espírito Santo falou comigo: lê o versículo de cima que você vai entender. E eu li, e está escrito: até quando terás pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Pastor, o que o senhor entendeu? Eu entendi que o Samuel está de vaso vazio, de tanto andar com um Saul vazio. Aí Deus está olhando para ele e está dizendo assim: você está andando muito com gente vazia, acabou se esvaziando. Você está andando com muita gente sem conteúdo, é por isso que você está vazio do jeito que você está. De tanto andar com um Saul gelado, Samuel está gelado. De tanto andar com um Saul sem compromisso, Samuel perdeu a aliança. Já percebeu que antes de ter aliança com esse Saul, você estava mais crente? Você orava mais? Antes de ter amizade com esse Saul, você estava no culto, era só glória. Depois que você começou a se relacionar com Saul, agora você só vê defeito na igreja, só vê defeito nos irmãos. 3 horas da manhã, Deus te encontrava de joelho no chão orando. Hoje 3 horas da manhã, Deus olha lá de cima, você está batendo papo com Saul no WhatsApp. Só que chega uma hora que Deus olha e diz: eu não te chamei para ser Saul não, Samuel. Enche o teu vaso e vem. Isso é tremendo. Enche o vaso e não é vai, é vem. E por que ele está dizendo vem? Porque Deus está dizendo: nem nessa amizade eu estou. Vem, sai daí e vem. Para de andar com Saul e vem andar comigo. Para de dar moral para o Saul e vem andar comigo. Porque se quem anda com um Saul gelado fica frio, quem anda com quem ora também ora. Quem anda com quem dá glória também dá glória. Quem anda com quem é da oração também é da oração. Quem anda com quem tem compromisso também tem aliança. Quem anda com quem é crente não se corrompe. Diga glória a Deus. Olha para um crente aí que está do teu lado e fala para ele: é por isso que eu gosto de andar com você, irmão. Oh, glória a Deus. Não despreze ninguém, mas no teu ciclo de intimidade, você tem que andar com pessoas que são melhores que você. Aleluia. Enche. Olha a ordem de Jesus. Volta aqui para mim. Volta aqui no casamento. Enche as talhas. Encheram. E quando acabaram de encher as talhas de água, Jesus então vai dar 2 ordens. São 2 processos: tirai e levai ao mestre sala. 2 processos: tirai
e levai ao mestre-sala. Só isso. Aí eu tento imaginar, os servos pegaram as jarras e mergulharam na talha. Quando tiraram, olhou na jarra e falou: rapaz, é vinho. Um olhou para o outro e falou assim: o que a gente colocou aí? Água. Mas quando a gente tira vinho. Eu vi entrando aí, entrou água. Mas tira para você ver, sai o vinho. E por que isso está acontecendo, pastor? Porque aonde Jesus trabalha, você pode até entrar de um jeito, mas nunca vai sair do jeito que entrou. Quem entra água sempre vai sair vinho. Quem entra de um jeito sempre vai sair transformado. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui dentro, mas eu já estou tentando imaginar como você vai sair daqui hoje. Deus não vai te despedir da mesma maneira. Só quem recebe esta palavra. Vai sair vinho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vou encerrar, irmão. Aleluia. Eu vou encerrar. Olha aqui. Quando tiram, isso aqui é tremendo. Quando tiraram, Jesus disse 2 processos: tirai e levai. Jesus não disse tirai, experimentar e levar. Não experimenta. Tira e leva. E eles estão com medo. Por quê? Porque isso pode custar a vida deles, servir qualquer coisa. E o medo deles é compreensível. Por quê? Porque eles estão vendo a cor do vinho, mas não conhecem o sabor. E ver a aparência é uma coisa, a essência é outra. O medo deles é compreensível. Por quê? Porque assim como eles, nós também muitas vezes já fomos enganados pela cor, pela aparência. Parecia que era vinho, mas não era. Parecia que era amigo, mas não era. Parecia ser de Deus, pastor, mas não era. Parecia ser alguém que dizia estamos juntos, que estava do meu lado, mas não estava. Parecia ser vinho, mas era que suco. Tinha cor de vinho, mas quando tu provou era tangue. Quem aqui nunca se enganou pela aparência? Quem aqui nunca se frustrou com alguém que parecia ser uma coisa, mas era outra? Só que Jesus tem moral para dizer: leva sem experimentar. Por quê? Porque aonde Jesus trabalha não tem só aparência. Ô pastor, parece que eu tenho o dedo podre, eu só escolho gente ruim. Pastor, parece que só se aproxima de mim curva de rio, só atravessa o meu caminho gente falsa. Jesus vai te dizer hoje aqui, nesse culto: se envolve comigo, porque aonde eu trabalho não tem só aparência, não tem essência. Aonde eu trabalho não tem só aparência, não, tem sabor. Diga glória a Deus. Aleluia. Tira e leva. Eles levaram. Quando chegou lá, que levaram, imagina o medo de servir aquilo, sem saber o sabor, pastor Wilson. Colocaram diante do mestre-sala, o mestre-sala provou. Aí o mestre-sala diz assim: tem um problema aqui. Aí eles olharam um para o outro e falaram: morremos, acabou. Olha lá. Qual que é o problema? Chamou o noivo e disse: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e depois que os homens já têm bebido bem, se serve então o inferior. Mas você guardou o melhor vinho por último. Aí o servo deu aquela suspirada, Fagner. Aleluia, glória a Deus. E aí Jesus estabelece outro princípio. Qual, pastor? É que o vinho novo só começa quando o velho acaba. Repete comigo: o vinho novo só começa quando o velho acaba. Pastor, por que eu não estou vivendo uma fase de vinho novo? Porque você ainda está pegado ao vinho velho. Por que eu não estou vivendo coisas novas? Porque você ainda está preso às coisas antigas. Você está querendo um destino novo com bagagem antiga. Você está querendo chegar no futuro, mas está preso ao passado.
Você tem desejo de visualizar o que tem à frente, mas não consegue parar de olhar para o que está atrás. Aí Jesus te traz num culto como esse para dizer: consome com o vinho velho, porque eu estou preparando um vinho novo. E se você não consumir, não tem jeito. Por quê? Porque não se deita vinho novo em ogre velho. Diga glória a Deus. Você está preso a coisas, você está preso a pessoas. É por isso que você não está vivendo coisas novas. Você está preso aos traumas que você passou lá atrás. Por que o meu ministério não acontece coisa nova? Porque você está preso ainda ao sofrimento que você teve lá em 1900 e pouco. Por que o meu casamento não vive coisas novas? Porque toda briga, você olha para ele e diz: lembra do que você fez? Você ainda está preso ao vinho velho. Dá glória aí, irmã, senão alguém vai denunciar você. Aleluia. Por que eu não estou vivendo coisas novas? Porque eu estou preso às antigas. E tem horas que o próprio Deus vai agir de uma forma para te tirar desse ogre velho. Mas às vezes você se agarra a ele. É como de manhã você vai lá, ora a oração do Pai Nosso e diz lá: livrai-me de todo mal, amém. 5 minutos depois está você chamando o mal no WhatsApp: oi amiga, como é que faz? Deus quer te tirar de alguns lugares. Você precisa ter maturidade. Só vive coisa nova quem tem maturidade para abandonar as coisas antigas. Diga glória a Deus. Tem pessoas e coisas que precisam sair para coisas novas chegarem. Pastor, vou deixar de ser amigo de muita gente. Não. Pastor, Jesus não disse para a gente ter comunhão? Comunhão, aleluia. Mas caminhar do teu lado não pode ser qualquer um. Caminhar do teu lado não pode ser qualquer pessoa. Só caminha junto quem está indo para o mesmo lugar. Diga glória a Deus. Peguei não, pastor, vou te explicar. Eu vou ilustrar isso aqui. Esse dia eu soltei até um vídeo falando disso. Irmãos, vou ilustrar isso aqui. Pastor Wilson, um dia eu fui pregar em Guarulhos e eu sempre vou de carro, mas esse dia eu precisei de ônibus. E o pastor que me recebeu trabalhava na segunda-feira pela manhã e eu ia voltar embora. Aí ele foi lá no hotel, falou comigo, falou: pastor, rapaz, eu tô até com vergonha de falar com o senhor. É por quê? Ele falou: porque amanhã eu vou precisar trabalhar e eu queria ver se o senhor não pega o circular pro terminal de Tietê. Eu falei: não, eu pego. Ele falou: o senhor anda de circular? Eu falei: claro. Uai, faz tempo que eu não ando, mas ando. Não tem problema nenhum não, vamos embora. O ponto é aqui, assim, assim, assado. Eu falei: não, vou lá, vou de circular, não tem problema nenhum, fique em paz. Irmão, ele me colocou dentro de um tal de micro-ônibus. Eu vou dizer um trem para você, varão. Se um dia você estiver em Guarulhos, você precisar entrar no micro-ônibus, só entra se for o último caso. Só entra se não tiver opção mesmo, porque o cara corre. Ele corre, irmão. 80, 100 por hora dentro da cidade. Tinha espaço assim que só cabia ele. Ele entrava com tudo, pastor. Passava nos quebra-mola. E eu sentei bem de frente, no primeiro banco, com aquele para-brisa enorme na minha frente. Eu nunca passei tanto medo na minha vida, irmão. Eu agarrei naquele cano que tem para segurar, como se fosse o último recurso da vida, eu falo. Agarrei ali e fiquei. Aleluia. Lembrei tanto que apertei o botão aqui, tá vendo? Glória a Deus. Agarrei tanto naquele cano, irmão, que eu acho que até hoje deve ter a marca do meu dedo lá. Tanto que eu apertei, com medo. A minha bagagem ficava no corredor, indo e voltando. Eu quero saber de bagagem. Um medo terrível. Mas eu fiquei observando o micro-ônibus. E eu vi que naquele micro-ônibus, que tudo vira mensagem para pregador, irmão. Tudo vira mensagem. Aleluia. O vento bateu na estante e derrubou o vaso. Vaso que não vigia cai. Tudo vira mensagem para pregador. Aleluia. Vaso que não vigia o vento cai, né? Aleluia. E eu olhando para o micro-ônibus,
eu vi que ali tinha três coisas que eu observei no micro-ônibus, que eu apliquei na nossa vida. Tem que ter maturidade para entender isso aqui. E o que é, pastor? Primeira coisa que eu observei no micro-ônibus é que tem gente que entra e tem gente que sai. Tem gente que sobe e tem gente que... Você precisa entender que nem todo mundo vai até o ponto final com você. Tem gente que vai subir e tem gente que precisa descer. Diga glória a Deus. Segundo, é que todo mundo antes de descer puxava a cordinha. Puxa a cordinha, dá um sinal, aí o motorista para no ponto, abre a porta, a pessoa desce. É assim ou não é? Aleluia. E o que é isso? Isso é para a gente entender que ninguém desce sem antes dar um sinal. Ninguém sai sem antes dar um sinal. O problema é que tem gente que já deu sinal que não é teu amigo, mas você não abre a porta. Tem gente que já deu sinal que não te quer bem, mas você não abre a porta. Tem gente que já deu sinal que não está junto, mas você não abre a porta. Aleluia. Agora a terceira é melhor. E qual é, pastor? É que eu nunca vi o motorista do ônibus descer para ir atrás de quem saiu. Já viu? Volta aqui, fica no ônibus. Nunca vi. Deixa eu dizer algo para você aqui. Tenha comunhão com todo mundo. Com todos. A Bíblia diz: tenha paz com todos se possível. Aleluia. Lute por um amigo verdadeiro. Mantenha do teu lado, brigue, guerreie por pessoas que valem a pena. Mas nunca feche a porta para quem quer descer. Às vezes Deus está tirando pessoas para te levar para um destino novo. Diga glória a Deus. Pastor, eu acho que Deus está falando comigo. Vou chegar lá em casa, vou falar para o meu marido descer. Não, esse aí não. Esse vai até o ponto final. Aleluia. Esse até que a morte separe. Glória a Deus. Frustrou teu plano, né, irmã? Aleluia. Lá não. Comeu a carne, agora rói o osso. Glória a Deus. Aleluia. Vou encerrar. Glória a Deus. Queridos, vou encerrar. Tudo isso aqui está acontecendo porque Maria tinha uma informação que ninguém tinha. A festa não acaba porque Maria tinha uma senha que ninguém tinha. Maria leu João 15 antes de ser escrito. Por quê? Porque João 15, Jesus olha para os discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou quem? A videira. Pastor, e daí? E daí que está todo mundo desesperado pela falta do vinho. Maria não. Por quê? Porque ela sabe que tem uma videira na festa. E quem tem a videira não se desespera pela falta do vinho. Para de se desesperar pela falta do vinho. Você tem uma videira, meu filho. Melhor do que ter o vinho é ter a videira. Quem tem o vinho pode até ficar frustrado, mas quem tem a videira sempre vai ter vinho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não é bom ter. Você não tem só milagre, você tem o dono do milagre. Você não tem só a bênção, você tem o dono da bênção. Oh, glória a Deus. A festa de quem tem o vinho pode até acabar. Eu quero ver acabar com a festa de quem tem a videira. Aleluia, só quem tem. Levanta a mão para adorar. Glória a Deus. Permissão do pastor, isso. Posso colocar a igreja de pé? Posso colocar a igreja de pé? Aleluia. Fique de pé comigo, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar com você para a gente encerrar. Aleluia. Se você pode, me ajude a pregar. Olhe para 3 crentes aí, diga para ele: você tem a videira, irmão. Aleluia. Você tem a videira, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, acabou o vinho. Jesus está dizendo: é só extrair, meu filho. Você tem a videira. Está acabando o vinho, é só aprender a extrair, minha filha. Você tem a videira. Oh, glória a Deus. Aleluia. Maria ainda está. Maria é tremenda. Nilton, Maria é tremenda. Glória a Deus. Por quê? Porque ela vai procurar Jesus. Ela tem a senha, ela tem informação. Ela sabe que o vinho que está acabando é a lei, mas o vinho que está começando é a graça. E por que é Maria que vai falar? Porque Maria que era portadora daquele que traria a nova aliança. É dela que vem a informação. Segundo, é que
O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E a primeira praga de Deus no Egito foi transformar a água em sangue. Sangue é símbolo de morte. Era Deus dizendo: lá no Egito, para os seus inimigos, a minha palavra é morte, mas na tua vida, na tua festa, a minha palavra é alegria. Diga glória a Deus. Para a gente encerrar, o vinho estava acabando, mas Jesus estava começando o seu ministério terreno. O vinho estava acabando, mas Jesus estava começando. O vinho estava acabando, mas Jesus estava começando. Porque às vezes o que parece ser fim para você é só começo para Jesus. Entrou aqui hoje dizendo: pastor, acabou. Jesus está dizendo: vai começar agora. Entrou aqui dentro dizendo: é fim. Jesus está dizendo: não, é só começo. Feche os seus olhos e ore comigo. Aleluia. A festa não vai acabar. A tua festa não vai acabar. Santo Deus, nós estamos na tua presença neste momento, crendo, acreditando, ó Deus, que a tua palavra ela não volta para trás vazia. E eu te peço neste momento, ó Deus, venha de encontro com cada coração que está aqui dentro, com cada um dos meus irmãos que estão orando comigo neste momento, ó Deus. Eu peço ao Senhor, alcance a vida deles. O Senhor é sabedor da necessidade, o Senhor é conhecedor das lutas. E eles não estão, ó Deus, no consultório ou no escritório de um especialista terreno. Eles vieram hoje à tua casa para te adorar, porque eles reconhecem que melhor do que ter o vinho é vir buscar o vinho na videira. Eles reconheceram, ó Deus, que enquanto o mundo se desespera pela falta do vinho, nós podemos glorificar ao Senhor, porque nós temos a videira. Então eu te peço, alcance agora essa vida, alcance esse coração, ó Deus, em nome de Jesus, que decidiu e decidido está a não sair daqui da mesma forma que adentrou. Entrou água, mas vai sair vinho. Entrou triste, mas vai sair alegre. Entrou aqui pensando em parar, mas vai voltar querendo prosseguir. Deus, nós cremos na tua obra maravilhosa e já te agradecemos, te louvamos e te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa vitória, nesta palavra, levante a sua mão e glorifique o nome do teu Deus. Aleluia. Meus irmãos, ainda de pé, não senta não.